Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para que possamos estudar um pouquinho mais, né, sobre as palavras do Mestre através dessa obra de Caibar Schutel, que fala sobre as parábolas, né, essa maneira que o Mestre tinha de ensinar. Então nós estamos aqui hoje para falar de uma parábola que se intitula Parábola dos Primeiros Lugares. Então, vamos ver o que diz a mensagem, né? Essa parábola está registrada por Lucas, no seu capítulo 14, versículo de 7 a 11. Parábola dos primeiros lugares. E o mestre disse: ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola. Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidado uma pessoa mais considerada do que tu, e vendo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Então isto será para ti uma honra diante de todos os mais convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Então, é através desse termo que nós vamos trabalhar. Todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Então, essa é uma parábola de Jesus, mais uma parábola de Jesus, registrada por Lucas. Caibach faz alguns comentários, nós vamos então fazer um complemento. Ele diz: é costume dos orgulhosos que querem ostentar grandeza, ocupar na sociedade as posições mais distintas, tornarem-se salientes para atrair atenção. Então, está falando de nós. A nossa posição, desse orgulho que nós temos, né? Uma vez que nós entendemos que o orgulho e a vaidade são assim as duas grandes chagas da humanidade. A sentença do mestre: o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, tem estrita aplicação a todos os que já receberam a palavra de Jesus em espírito e verdade. Então, quem recebeu, podemos nos enquadrar que já recebeu essas palavras de Jesus em espírito e em verdade? Na parábola do bom servo, está escrita a obrigação dos que desejam os primeiros lugares espirituais. Não é por ocupar os primeiros lugares na sociedade que os obteremos. Ninguém pense em galgar as eminências da glória sem haver prestado seus serviços à causa da verdade. Sem ter experimentado por tal fim provas difíceis de vencer, sem haver triunfado nas lutas, sem ter vendido o mundo com suas enganadoras miragens. Então, as dificuldades que nós vivemos, que nós estamos ultrapassando, elas fazem parte do nosso crescimento, elas fazem parte do nosso dia a dia, elas fazem parte do porquê que nós encarnamos nesse corpo físico. Por que temos aquela família? Por que temos aquelas pessoas ao nosso redor? Por que temos esses espíritos atravessando o nosso dia a dia, nos mostrando dificuldades, nos mostrando as dificuldades que temos para vencer, nos mostrando os nossos defeitos? Continua Caibá.
Os primeiros lugares espirituais não são aqueles em que somos honrados, mas aqueles em que nos colocamos para honrar. Esses são os primeiros lugares. Essa é a verdadeira felicidade. Não são aqueles em que somos servidos, mas os em que nos dão ensejo de servir. O Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Foi isso que Jesus falou? Não foi isso que Jesus deixou para nós? Não é essa grande verdade que Jesus deixou para nós? Existe uma grande dificuldade para cada um de nós. Porque assim, e com essa parábola, Jesus ele aconselha que cultivemos o que? A humildade. É a humildade que falta na gente? Não é questão de nós termos ou não, sermos humildes ou não sermos humildes, sermos orgulhosos ou não. É como é que nós vamos nos portar nessa atual encarnação para melhorarmos cada vez mais, porque perfeito não somos. O único perfeito que veio foi Jesus, e nós o tratamos como tratamos. Então, assim, isso aconselha a cultivarmos essa humildade e esse desprendimento que temos que ter, que não estamos tendo. Que são virtudes que, várias vezes, ela foi apresentada como características essenciais do verdadeiro cristão. Então, se nós queremos realmente nos portarmos como esse verdadeiro cristãos, se queremos realmente aproveitar ao máximo essa nossa encarnação, essa nossa atual encarnação, nós temos que procurar realmente ser esse humilde, que por vezes é tão difícil para nós. Adquirir essa humildade, a gente sabe que não é fácil. Não tem facilidade nisso, porque requer um sacrifício de nosso personalismo. E nós, habitantes do planeta Terra, nesse atual estágio evolutivo que estamos, com poucas exceções, nós estamos vivendo assim uma fase da evolução onde predomina o egoísmo. Então, o que eu digo não é que é ou não é, nós temos esse egoísmo. Mas, assim, esse amor exagerado a nós próprios, se observarmos o outro, cada um de nós, a gente procura garantir a nossa felicidade. É aquela questão, eu em primeiro, eu em segundo, sem a gente se preocupar com as outras pessoas, de verdade. A gente pode até falar, mas muitas vezes não fazemos isso. E é isso que nós temos que nos preocupar, é isso que nós temos que entender, porque isso vai causar um atraso grande nesse nosso crescimento. A gente precisa conduzir a nossa existência atual para o bom caminho. E esse bom caminho é a gente ser humilde, a gente pensar no outro. Que a felicidade real, essa felicidade real é duradoura. Por isso que Jesus fala que a felicidade não é deste mundo, porque a felicidade real não é isso que a gente pensa que é a felicidade. Porque essa felicidade real ela só vai ser conhecida pelos homens à medida que nós vamos nos libertando, sabe, dos nossos pensamentos ruins, desses nossos desejos egoístas. Aí sim, aí nós vamos, ao longo desse nosso processo de crescimento, aí nós vamos alcançando isso. Quando nós conseguimos viver, não apenas para nós mesmos, mas conseguimos viver, sabe, para o bem de todos. Que isso é o que fazem as grandes almas, os grandes espíritos. E aí a gente vai conseguir assim transformar em instrumentos conscientes, consciente que das nossas forças superiores que temos, para a gente poder trabalhar assim pela redenção da humanidade. Nós somos assim essa pequena formiguinha que tem essa capacidade. E assim, espiritualmente, a gente falando, a gente comentando, não há um discípulo do Cristo, vamos colocar, que tenha assim um outro privilégio, senão o de servir. Existe uma passagem de Jesus que está em Mateus 20, está em Mateus 20, 25, que Jesus fala assim, olha,
Sabeis que os governantes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas quem quiser tornar-se o maior entre vós, será o vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando a gente vê essa passagem de Jesus, espiritualmente, a gente entende que não há, não há assim para os discípulos do Cristo que nós nos consideramos um outro privilégio, senão realmente esse de servir. Isso é um privilégio, servir ao Cristo. É, nós dissemos esse servidor, mas servidor por amor, com uma dedicação maior, que muitas vezes não temos. Exercer as coisas com altruísmo, sabe? Que nós possamos fazer as coisas não por interesse pessoal, não por vanglória, que é o que muitas vezes a gente faz, mas para a gente produzir algo mais superior. Esse entendimento de que a nossa existência aqui, ela tem esse propósito de sermos cada vez melhores. Servir no sentido cristão é esquecer de si mesmo, esquecer de si mesmo e devotar-se amorosamente para que nós possamos auxiliar esse nosso próximo. Esse é o nosso caminho. A gente não tem que ficar desejando qualquer recompensa. É servir ao outro sem esperar que o outro nos dê alguma coisa em troca. Sabe, nem mesmo assim um simples reconhecimento, como diz Joana de Ângeles. É dar e saber que você está doando por amor de verdade, não em busca de nenhum reconhecimento daquele que você está beneficiando. Então, esse tem que ser o nosso propósito. O Espiritismo, ele vem nos mostrar, através dessas vidas sucessivas, uma outra aplicação dessa parábola também, né? Os que em uma encarnação ocupam assim posições mais elevadas, posições melhores na sociedade, mas se deixam dominar pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade. E dessa forma, quando nós fazemos isso, a gente se coloca de uma forma arrogante, de uma forma acima dos outros. E aí o Espiritismo, ele diz que quando nós fazemos isso, nós perdemos a oportunidade de crescer. Ao contrário, nós descemos. Nós, sabe, e aí numa próxima encarnação, o que vai acontecer conosco? A gente vai vir em situações piores. E, por outro lado, os que suportam com paciência as suas dores, suportam com paciência a sua resignação, os infortúnios que acontecem em nossas vidas, por uma existência de pobreza, de, sabe, financeira, de dificuldades com doença, de humilhação, esses sim, receberão o seu tempo, a devida recompensa. Esses são aqueles que não sentaram nesses primeiros lugares. Então a gente tem que entender de uma forma geral essa mensagem do Cristo, essa parábola que fala dos primeiros lugares. Então, se não estamos nos primeiros lugares, é porque nós temos que saber entender a nossa posição. Não vamos disputar, pois, aqueles lugares de destaque, e nem vamos assim aspirar a ser os primeiros, né? Ser os primeiros entre os que rendem cultos ao mundo, né? As coisas mundanas que nós fazemos muito, que nós, infelizmente, a gente vive muito isso. São coisas que dão prazer, né? Prazer à carne, e a gente esquece que somos seres espirituais. Então é importante que nós possamos ser, sabe, lutar a nossa luta no sentido, buscar nossa, no sentido de eliminarmos essa diferença que existe grande, que separa uma pessoa da outra, que nos separam das outras pessoas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, que a gente se acha melhor do que o outro, a gente não reconhece as necessidades do outro. Então,
que seja o nosso ideal, sabe, de formar, ao lado daqueles que dão o melhor das suas energias, melhor das suas capacidades em prol do Cristo. Melhor assim para melhorar o homem, para aperfeiçoar a pessoa. O que nós podemos fazer para auxiliar o nosso próximo? Essa é uma posição de humildade real que o Cristo pede presente. Então, o nosso maior empenho deve ser de aproveitarmos as diversas oportunidades que surgem em nossas vidas e que nós nem percebemos isso, né? Que diariamente vai aparecendo oportunidades maravilhosas e a gente às vezes transforma essas oportunidades em coisas negativas. Oportunidade de ser útil, oportunidade, sabe, de ser prestativo, de auxiliar o nosso semelhante. E a gente às vezes reclama, a gente fala que não tem condições, não pode. Precisamos fazer isso. Guardemos, vamos guardar, de ficar alardando, de fazer alarde dos nossos méritos. Isso é sentar no primeiro lugar, né? De coisas pessoais nossas, de ficar colocando como se nós fôssemos os melhores. Não vamos ficar nos considerando os grandes servos, a gente faz muito isso também. Vamos atribuir a Deus os nossos méritos, as boas coisas que passam em nossas vidas. Vamos buscar essa humildade para o nosso crescimento, que é como disse Jesus, né? Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, parábola dos primeiros lugares. Então, não está se referindo exclusivamente a sentar no primeiro lugar, tu vai no centro espírita, tu vai... Não é, é figurativo. É para que nós possamos exercer a nossa humildade em mais ensinamento do Mestre. E aí a gente, então, encerra mais essa parábola. No próximo encontro tem mais. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos compartilhar. Vamos divulgar a doutrina para que ela seja útil, para que ela seja útil para aquelas pessoas que estão necessitadas neste nosso momento de transição planetária que estamos vivendo. Que a paz de Deus esteja com todos.